Boa tarde. Deixa eu ver. Bom, o som está certo, porque eu estou meio... Vou me equilibrar com as duas coisas aqui. Eu sou oftalmologista do IMO, né, Instituto de Moléstias Oculares. Depois a gente vai deixar o endereço para vocês. Eu trabalho lá só há 21 anos, então é uma clínica... felizmente, de referência aqui em São Paulo. Nosso diretor clínico, o Dr. Virgílio Centurião, uma das figuras, né, expoente em cirurgia refrativa, cirurgia de catarata. Então, a gente aprendeu um pouquinho com ele e a gente vai passar essas informações aqui para vocês. Eu vou discorrer bastante tema aqui, e o que a gente acha mais próprio, né, de acordo com a idade, mas as perguntas, elas poderão ser feitas à vontade, depois, para não me, cortar. Às vezes eu perco, o neurônio fica manco, então vai indo, tá bom? Então, vou ficar à disposição para vocês à tarde, depois, para as perguntas, mas deixa eu discorrer para não perder o fio da meada, tá bom? Então, vamos lá. Quando devemos consultar o oftalmologista? No mínimo, uma vez ao ano. Adulto, jovem, né, até crianças, lógico, se você percebe algum sinal, algum sintoma, a criança nasce, tem o olho diferente, o olho torto, lógico que você vai antes. Mas o adulto jovem, quando já usa, você percebe já alguma coisa, uma vez por ano, principalmente para controle de refração. O que é a refração? Exame do óculos, tá? Ver o grau, como que está. É lógico que, se o médico percebe alguma alteração nessa consulta, ele vai fazer as intercorrências necessárias. Um teste ortótico, ver se tem algum problema de musculatura ocular, está tendo algum problema, vamos dizer, de alto míope, precisa de um outro exame para ver retina. Isso a gente vai discorrer também durante a palestra. E após os 40 anos, principalmente para refração também, né, e prevenção de glaucoma, que é uma doença silenciosa, nós vamos falar bastante dela, a catarata e as retinopatias, principalmente diabéticas e hipertensivas, ok? Vamos gravar uma coisinha só. Nada, ninguém vai ser oftalmologista aqui, é só para depois vocês entenderem. Essa aqui, nós vamos dividir o olho em duas partes. A parte anterior do olho, tá? Que é aqui. Então, nós temos a córnea, o cristalino, que é essa lente que está aqui. Gravem só isso, a córnea, o cristalino, e a parte de trás, que é o vítreo, que é uma gelatina, a maior concentração do olho se dá pelo vítreo. É um gel, tá? Que faz parte do olho. E grudado ao cristalino está a retina e aqui o nervo óptico. Então, como que funciona? A luz atravessa a córnea, atravessa o cristalino, passa pelo vítreo e vai fazer a imagem aqui atrás na retina. Em condições normais, quando o tamanho do olho é normal, quando a gente enxerga bem, essa imagem ela é feita em cima da retina. Então, a pessoa chama-se emétrope. Então, emétrope, quem enxerga bem, não precisa de óculos, ok? Aí que estão as diferenças. Quando a imagem se forma antes da retina, porque esse olho é mais comprido, então a imagem se forma antes da retina, a pessoa é míope. Então, o que a miopia é? Quando a imagem se forma antes da retina, lá no fundo do olho. Os raios luminosos não conseguem chegar lá atrás. Então, ela vai usar um óculos para corrigir a miopia, para fazer essa convergência sobre o nervo óptico. O que é hipermetropia? É o inverso. Quando o olho é mais curto, tá? E a imagem se forma depois da retina, lá atrás. Então, vai usar um óculos especial para as lentes, os raios luminosos fazerem a imagem nesse local, né, e se tornar emétrope com a correção. Mas, na verdade, ele é míope. E o astigmatismo? O astigmatismo não depende do tamanho do olho. O astigmatismo é quando há uma
irregularidade numa das camadas do olho ou da córnea, da calotinha do nosso olho, da lente de contato natural, ou do cristalino. Existe também os astigmatismos vítreos, astigmatismo retinianos, mas são de pouco uso, né? Os mais conhecidos, o mais conhecido mesmo é o astigmatismo corneano, ok? Que é como se a pessoa visse as coisas assim desfocadas. Parece que ela precisa do HD da TV. Então ela vem meio sombreado. E isso é o astigmatismo. Existe o astigmatismo tanto longe quanto perto, porque não depende do tamanho do olho, né, que a gente vai explicar depois. Ele depende da irregularidade corneana ou do cristalino. E a presbiopia? A presbiopia é quando até nossos 40, 42, 45 anos, é o mesmo grau que a gente vê longe e perto. O olho regula isso. Ele tem um músculo que funciona como um zoom. A pessoa vê longe e perto. Longe, você não precisa regular, você não precisa pedir para ele, olha para perto, olha para longe. Ele sabe fazer isso sozinho. Depois dessa idade, esse músculo, que a gente chama de músculo ciliar, ele vai perdendo essa acomodação visual. Então, a gente vai ficando présbita. Então, a presbiopia é o cansaço desse músculo. E o Dr. Vigílio, ele brinca muito com a gente. Ele fala que ele tem duas certezas na vida, que um dia a gente vai morrer e um dia a gente vai ficar présbita. Não importa a idade, mas a gente vai ficar. Alguns podem retardar, outros podem antecipar, mas um dia a gente chega lá, né? O Alexandre não está aqui, a gente estava falando sobre isso com ele. Não tem. Isso é fisiológico. Esse músculo ciliar não tem como acomodar. A gente tem outros tipos de exercício para outros tipos de músculo. Músculo de convergência e divergência, mas esse de acomodação não, ele se perde mesmo, tá? Então, essas 4 coisinhas, né, não são doenças, são erros de refração. Vamos dizer, dependendo do tamanho do olho, dependente da córnea e do cristalino, como eles são. Não são classificados como doença, não, tá? Doutor, eu estou perdendo a visão e não consigo ler mais nada de perto. É aquilo que a gente acabou de falar. O zoom está perdendo a validade, então vai começar. Quando usar o óculos, logo que aparecer eu já uso, eu sempre digo, é o bom senso. Tá? Se você ainda consegue, você não está deixando de fazer suas coisas, não está pagando nenhum mico, sabe? Está conseguindo ler direitinho, ainda você pode... mas fulano começou com 40. Cada um é cada um. Não existe... A teoria é que depois de seus 40, 45 anos, o músculo ciliar perde a acomodação. Mas o ser humano, 2 e 2 não são 4. E o olho também. Tá? Então, a gente, teoricamente, é isso. Mas, vamos supor, se você tem uma miopia para longe, tá? O míope retarda a presbiopia. Ele simplesmente vai tirar o óculos para ler de perto. Porque isso já entra um pouco de ótica, né? Você vai somar grau, mas por isso que o míope retarda mais a dificuldade para perto. Muitas vezes, dependendo do grau que ele tem da miopia, ele nem vai precisar de óculos para perto. Mas é por conta disso. O inverso hipermétrope. O hipermétrope já começa um pouco antes e o grau dele, você tira o óculos, não enxerga mais nada. Por quê? Porque é uma soma. O grau de perto é uma soma ao grau de longe. E o hipermétrope é uma lente positiva. Aí não vamos ficar entrando em física, né? Então, mas é por isso que o hipermétrope fica presbita mais cedo. E o míope retarda um pouco mais. Ok? Então, estou perdendo a visão, não consigo mais ler de perto. Por quê? Porque o zoom está perdendo a validade. O músculo ciliar está perdendo a acomodação. Ninguém vai fugir disso, tá? Experimentei óculos na farmácia e ficou muito bom para leitura. Essa é batata, né? Ninguém chega no consultório com óculos daqueles, né? De farmácia. Ele é bom? Eu falo assim, para uma emergência, ele é bom. Ele vai te tirar do sufoco. Mas o problema é que a gente usa indeterminadamente. E por que ele não é tão bom? Porque a gente perde a oportunidade de quando está com esses óculosinhos, porque lembra que eu falei que a presbiopia começa depois dos 40. E depois dos 40 é que aparecem as doenças seriamente comprometedoras.
o óculos ficou bom, você deixa, vai ficando com ele e tal, e esquece de ir no oftalmologista, e esquece de medir pressão. O glaucoma é silencioso, ele não manda recado. Aí quando você for ver porque você está perdendo a visão, não é por causa do óculos, é por causa do glaucoma. E o glaucoma é irreversível, não tem cura. Tem tratamento, tem controle. Então, por isso que o óculos de farmácia não é que ele não seja bom porque você não enxerga, é por conta dessa adversidade, ok? Não usa o óculos o dia todo para não ficar viciado. Essa é uma outra. Você vicia porque você enxerga bem, e o teu olho também. Qualquer um gosta de enxergar bem, de estar confortável, em qualquer situação. Então, não é que você vai viciar, vamos dizer assim, vai viciar sim, vai viciar porque vai ver nítido, tá? Se eu demorar, meu grau se você não usar, ele vai aumentar de qualquer jeito, você usando ou não usando, tá? Então, por exemplo, eu não vou usar para guardar a visão, isso não existe, gente, isso não existe. Quanto mais você usa, mais você estimula, mais você enxerga bem. O olho é um órgão que precisa ser estimulado dia a dia. Se você precisa de grau para estimular, você precisa usar, tá? Principalmente criança. Criança, por exemplo, existe uma situação... gente, eu falo muito, tá? Então, de vez em quando, vocês mandam eu parar. Não uso, a criança, muitas vezes, tem um olho melhor para longe e o outro não enxerga. Então, esse caso a gente chama de anisometropia. Se você não trata essa anisometropia até 7, 8 anos de idade, depois não tem como reverter também. Então, por isso que é importante, se os pais têm isso, ou se desconfiam, hoje a escola ajuda muito o oftalmologista. Eles fazem um trabalho, os professores, os mestres, muito legal, que a criança, eles já percebem essa diferença de grau. Porque você usa com os dois olhos juntos, você não percebe que tem um olho que é melhor e outro é pior. Muita gente não faz essa... Né? Tem muita gente que percebe isso quando vai fazer exame de Detran, não percebe. E então, se você não trata essa diferença de grau entre um olho e outro, quando você é pequeno, devido a essa anisometropia, não tem como reestimular depois dessa idade, porque o olho aprende a ver em maturidade, em aprendizado, até 7, 8 anos de idade, ok? Então, vai viciar? Vai viciar em ver nítido, todo mundo gosta de estar confortável, vai ficar bem, tá? Exercício com o globo ocular, melhoram a visão? Existem situações, por exemplo, principalmente hoje, que a gente usa muito computador, fica muito tempo concentrado, ou atividades, né, bordadeiras, desenhistas, que ficam com os olhos muito tempo em convergência. Então, você foca muito para perto e esquece de olhar para longe. O músculo fica tão forte, tá? Ele fica tão comprometido, mesmo quando a gente vai fazer academia, ele fica tão, né, hipertrofiado que ele demora para relaxar. Então, o que a gente orienta? Os exercícios, as pausas, tá? De vez em quando, você que fica muito no computador, muito lendo, muito bordando, muito... olhar para frente, olhar para um ponto no horizonte. Você não precisa nem levantar de onde você está. Se puder, melhor, porque daí você olha no ponto no horizonte, é como se a gente fosse alongar, esticar o braço. O olho, a gente estica assim, tá? Olhando para frente. Parece bobeira, mas isso é muito bom, porque além de você fazer vamos dizer, esse alongamento, né, você ajuda a lubrificar o olho, porque uma das funções da lágrima é fazer a gente enxergar melhor. E quando a gente fica muito tempo concentrado num trabalho, a água da lágrima evapora mais rápido. Então, quando você está desconcentrado ali do problema, você vai piscar mais. Então, isso vai ajudar nas duas frentes. Quando só isso não resolver, existem os exercícios ortóticos. O que é isso? É como se fosse a fisioterapia, só que do olho. Aí que entram os músculos de convergência. Às vezes você foca, mas teu olho foge. É como se momentaneamente você ficasse estrábico. Mas é um estrabismo latente. Ninguém vê que você está estrábico. A gente que percebe pelos seus sintomas. Você começa a ler em baralha, perde a linha, dá sono, ou às vezes muita dor de cabeça, enjoo, tontura.
tem que ir ao oftalmo, porque às vezes não é só óculos. Eu preciso de um óculos. Não, às vezes não é óculos, às vezes são só os exercícios ortóticos, tá? Então, você pode ter uma insuficiência para manter a convergência, pode ter uma insuficiência para manter a divergência, e isso são sintomas que vão se exacerbando. E de uma, vamos dizer, de uma coisa latente pode virar manifesto, tá? Então, a gente tem que procurar o oftalmologista e ele vai indicar a ortoptista, que é a fisioterapeuta do olho, ok? Nesses casos, melhoram, e muito, tá bom? A visão. Vitaminas melhoram de acordo com a patologia que existe, melhoram também, principalmente para doenças degenerativas de retina, tá? A gente vai falar depois sobre a DMRI, que é uma doença principalmente que acomete as pessoas de idade, e que as vitaminas são antioxidantes, ajudam bastante. Existe também aquela coisa, cenoura ajuda, é que vamos dizer, o que existe na cenoura, ela ajuda no metabolismo ocular. Então, claro que ajuda, mas não precisa tomar vitamina para enxergar, quando indicado, aí sim. Computador, isso nós já falamos, né? Computador, assistir televisão de perto, ambiente mal iluminado, prejudicam a visão? Tudo tem que ser dosado, gente. Computador, é aquilo que eu falei, de vez em quando fazer pausa, porque hoje não dá para ficar sem computador. Hoje, vamos dizer, a vida da gente é computador, tablet, então, celular, né? Às vezes eu estou examinando entre dois, a mãe e o filho, enquanto que eu estou examinando a mãe, o filho está lá. Ou vice-versa, a mãe também. Não pensa que quando você está examinando a mãe, o filho, a mãe também não está lá. Tem Wi-Fi? Ainda pergunta, né? Então, a gente é o mal da humanidade. Então, a gente tem que saber driblar essas situações. Assistir TV de perto, se não for, tá assistindo de perto porque é hábito, ok. Mas, por exemplo, tem situações que a pessoa tem que usar de perto, por quê? Olhar de perto, porque ela usa uma lente para visão subnormal. Ela precisa usar de perto a visão. É a única forma que ela consegue enxergar. Mas são situações especiais. Se ela está assistindo de perto, mas ela não tem nenhum problema patológico, será que ela não precisa de um óculos? Tá? Então, porque às vezes, principalmente criança, eles têm uma acomodação visual muito grande. Às vezes ela precisa, mas ela faz tanto esforço que ela consegue enxergar. Tá? Só que daí vem os sintomas. Então, por isso que, principalmente quem tem antecedente, pai míope, é importante levar. Pai e mãe, né? Míopes, pais míopes, convém levar. Avós míopes, convém levar. Algum processo degenerativo, é bom sempre levar. Porque a gente sempre orienta as crianças a partir da idade escolar, né? E ambiente mal iluminado prejudicam a visão? Muitas vezes, prefere-se um ambiente assim, a meia luz, né, do que aquela luzona. Se você tiver com aquela clarão, às vezes, dependendo de como é teu olho, ele não recebe tanta claridade, porque esse músculo que faz a abertura, às vezes ele é mais sensível em umas pessoas do que em outras. Então, o ambiente na penumbra é mais indicado, ok? Olhos claros são mais sensíveis à luz? São sim, porque tem menos pigmento. Tá? Então, desde até o cristalino, a córnea, até lá na frente a retina, eles têm pouco pigmento, é como um albino, né? Ele não chega a ser um albino, o albino não tem pigmento, então ele atrapalha mais ainda, mas é sempre importante. Agora, não é só a pessoa de olho claro que deve usar o óculos solar. O óculos solar é indicado para todos nós, porque ele previne de doenças desde a córnea até lá atrás a retina. Tá? Então, hoje, a gente sabe que o óculos de sol de boa qualidade... doutora, como que é o óculos de sol de boa qualidade? Hoje, a gente sabe que os óculos eles têm que ter aquele selinho de qualidade. Ou senão você pode pedir para o óptico, falar, olha, pode passar no espectrômetro para mim, eu comprei esse óculos, ele veio com o selinho, mas eu não estou sentindo firmeza. Ele vai ver o espectrômetro médio, quanto que ele está absorvendo de UVA UVB. Ok? Então, óculos de sol é como se fosse o protetor solar da gente, tá? Para os olhos. Tá? Isso é muito importante.
observar eclipse solar pode levar à cegueira? Pode. Principalmente levar uma alteração que a gente chama, nós vamos ver depois, numa área central da visão que a gente chama de mácula. A mácula é a área nobre da visão, é a área dos detalhes. Se você tem uma lesão na mácula, você me vê, mas não vê se eu estou de batom, se eu estou de brinco, se eu estou de óculos. E é aí que os eclipses solares podem favorecer. Todas as doenças, por exemplo, de característica maculares, você perde a visão central. Nós vamos depois comentar mais tarde, mas o eclipse pode sim, então cuidado. E é uma cegueira irreversível, ok? Todas as doenças de mácula são irreversíveis. Olhos de sol protegem os olhos? Sim. Conjuntivite é contagiosa? 2 tipos de conjuntivite são contagiosas: as bacterianas e as virais. Tá? Mas nós temos uma infinidade de conjuntivites. Existem as conjuntivites atópicas, alérgicas, as conjuntivites tóxicas, as conjuntivites por olho seco. Essas, você pode ter uma infecção secundária você pode ter uma infecção secundária a partir dela, mas ela em si não é transmissível. As bacterianas e virais são. Então, e vai depender muito. Por exemplo, bacteriana, você não pode, os cuidados têm que ser desde higiene, as mãos muito limpas, cuidado com fronha, cuidado com toalha de rosto, não usar a mesma. Ah, mas meu filhinho é tão pequenininho. Mas ele vai te passar uma conjuntivona, tá? Então, muito cuidado. As conjuntivites virais, teve uma epidemia muito grande, elas são muito chatas, elas podem demorar de 3 dias a 3 semanas, e elas podem deixar sequelas na córnea, não só atrapalham a visão no momento da patologia, elas também podem atrapalhar depois, deixando sequela em córnea, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Apareceu conjuntivite, não vai... meu colega farmacêutico, que me perdoe, mas é o oftalmologista que vai saber identificar qual é e saber tratar e orientar o paciente a respeito dela, tá? Por que não usar colírios sem orientação médica? Existem colírios que vão, a longo prazo, trazer piora para esse olho, principalmente os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, tá? Então, ele melhora muito, muito. Ele é uma faca de 2 gumes. Só que, a longo prazo, ele pode dar catarata cortisônica, o glaucoma cortisônico, e você não percebe. Tem pessoas que têm que tomar cortisona por doenças, né, sistêmicas, e que, mas eu tive uma catarata porque eu usei isso. Mas aí tudo bem, porque você está tratando a sua doença e, como consequência, teve isso, né, essa catarata. Opera-se sem problema nenhum. A gente não pode fazer uma iatrogenia, que é usar indiscriminadamente, certo? Então, não deve. Principalmente aqueles colírios também. É só para clarear. Sabe? Eu fui lá na farmácia, mas me deu, sabe, doutor, aquele verdinho, aquele azulzinho, aquele... Só para clarear. Gente, esses colírios, eles também dão um efeito rebote. E eles podem, a longo prazo, aumentar a pressão do olho. O que é o efeito rebote? Chega uma hora e não funciona mais. Tá? Então, não pode ficar que nem remédio de nariz. Não se fica usando indiscriminadamente. Para lavar, essas coisas, tudo bem, lubrificantes. Aliás, trouxemos lubrificantes, vocês podem usar que esse clima seco, não tem problema. Mas por quê? É água, proteína e lipídio, os lubrificantes. Não tem, é a formação da lágrima, não tem nada além disso, ok? Agora nós vamos entrar nas doenças em si. O que é o glaucoma? Esse daqui é o nervo óptico. É onde a luz chega para fazer a imagem, tá? E ele, dá para perceber que ele é rosado, né? Ele não é pálido. E ele não tem, vamos dizer, ele tem uma coloração, vamos dizer, dita normal, tá? Só para comparar com esse daqui, a gente vê que é bem diferente. Esse daqui tem
essa circunferência aqui branca, esses vasos mais saltados, isso daqui, ó, isso daqui, de um glaucomatoso, tá? Antigamente, a gente definia o glaucoma como a pressão alta do olho. Hoje essa teoria foi por terra, porque existe até o glaucoma de pressão normal, tá? Então, se você vai hoje no oftalmo e mede a pressão, ele vai fazer um monte de questionamento, se você tem antecedente, se alguém na família tem, vai perguntar se você tem doenças, se você toma remédios. Por quê? Porque hoje, além da pressão, você medir a pressão, você tem que saber o campo visual, que nós vamos ver aqui, e também o nervo óptico. O médico mede a pressão, vê o nervo, ele fica tranquilo. Se ele tem um antecedente, pede por segurança, a pessoa tem mais de 40, 45 anos, a mãe tem, usa colírio, pede por segurança, pois é silencioso, e vai fazendo os controles de rotina. Agora, peraí. Vamos entender um pouquinho aqui, só básico para aqui, olha, tá a córnea, aqui tá o cristalino. E tem esse espaço aqui que a gente chama de câmara anterior, onde tem uma substância que se chama humor aquoso, tá? Esse líquido, vamos entender assim, é como se ele fizesse a limpeza do olho, tá? Então ele faz esse caminho, ele sai por aqui, passa, vai lá atrás no nervo, limpa, volta, limpa, volta. Então, essa porteirinha aqui, ela tem que estar aberta e, vamos dizer, ela tem que ter um espaço razoável para poder fazer essa passagem. Às vezes, esse espaço, por exemplo, ele é um pouco mais restrito. Tem pessoas que têm anatomicamente vamos dizer, essa câmara um pouco mais rasa, então eles são mais susceptíveis a fechar esse ângulo. É onde a gente faz muitas vezes preventivamente um laser, né, que a gente chama de iridotomia, para prevenir um glaucoma agudo. Então isso depende muito da anatomia do olho e processos inflamatórios. Às vezes aqui é o cristalino. O cristalino, quando opacifica, dá catarata. Se ele vai ficando mais inchado, mais gordinho, isso também pode tampar aqui. Então, ele pode obstruir. Então, a gente fala que é um ângulo, né? Você mede esse ângulo oclusivo. Por isso que, às vezes, a pessoa lê nas bulas, fala, proibido para ângulo fechado, né? Glaucoma de ângulo fechado, não sei. Por quê? Porque pode obstruir mais ainda, fechar, tem uma tendência a fechar mais esse ângulo. Quais os sintomas que tem? Esses sintomas são muito vagos, porque muitas vezes o glaucoma não dá, vamos dizer, uma queixa definida. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade para focar, principalmente quando olha na luz, às vezes ela percebe que não tem tanta evidência. E, às vezes, por exemplo, o escuro começa a incomodar, porque o glaucoma, a gente vai perdendo a visão periférica. Então, quando fica um campo tubular, então você vai perdendo a lateralidade, principalmente quando ela passa em túnel, ela sente alguma diferençazinha. Então, isso também sugere. E desconforto ou dor nos olhos. Mas não é aquela dor. O glaucoma agudo é que dói. Mas o glaucoma em si, de ângulo aberto, mais comum, não dói, não. Olha aqui que eu estava falando do campo para vocês. Normalmente, a gente vê, ó, aqui. Dá para ver toda a escadinha, as frutinhas, né? As árvores. O glaucoma, tá vendo, ó? A periferia, ó, vai se perdendo. E quando isso daqui, quando chega no campo visual, não tem como voltar. Não tem como reverter. As fibras nervosas, elas estão atrofiadas. Por isso que o glaucoma é ingrato. Por isso que não pode comprar óculos na farmácia. Por isso que a gente tem que medir a pressão regularmente, tá? Hoje a medicina está muito preventiva, gente. A gente tem que ficar atento. Glaucoma tem cura? Não, não tem cura, mas tem controle. É como pressão do corpo.
Tá? Depois que você perdeu as fibras do nervo óptico, não tem volta. Não tem, infelizmente. Eu tenho que ser, assim, assintosa nesse sentido, porque a pessoa tem que estar consciente disso. Muito paciente foi diagnosticado, tem que usar o colírio e falar, eu não comprei porque é caro. É caro, mas hoje a gente tem uma porção de programas que os laboratórios fazem que reduz bastante. Hoje até a gente tem colírios que são dados por programas, né, da prefeitura, do governo. Então, quer dizer, tem sim como tratar. Como se trata? Felizmente, a grande maioria com colírios. Tá? Então, existem pessoas que usam um colírio. Hoje, as prostaglandinas são as mais eficazes, a dosagem é fácil de usar. Não pode esquecer, porque não dá sintoma. Né? Então, quando não dá sintoma, você acha que está tudo bem. E fazer os controles regulares de rotina. E, laser é aquilo que a gente falou. Lembra quando a anatomia do olho é um pouco diferente, aquele espaçozinho é um pouco pequeno, a gente faz laser. Mas não é uma coisa, vamos dizer, de rotina, né? Às vezes precisa. E faz-se muito laser preventivamente, mas não é porque tem glaucoma, tem que fazer. Não é assim. A cirurgia, em último caso, quando os colírios não estão resolvendo, aí que você entra com a cirurgia, que não é para melhorar a visão, que a gente vai ver como na catarata. Porque o glaucoma é irreversível. Então, vamos guardar só 3 coisas aqui. Glaucoma não dá sintoma, é irreversível e tem característica hereditária. Tá? E o glaucoma é a pressão alta do olho? Não. É uma tríade. É a pressão, o campo visual e o nervo óptico. Ela vai ficando escavada. É como se fosse apertando. A pressão fosse apertando o nervo. E vai ficando escavada e vai perdendo as fibras do nervo óptico. E você vai tendo um campo tubular. Ok? Dúvidas? Depois tiramos. Agora, vamos ver aqui alguns mitos. Uma vez tratado, estarei curado? Vocês vão responder. Não. Glaucoma é contagioso? Não. Alimentação e exercícios pioram o glaucoma? Não. Muito bem. A visão perdida será restabelecida com o tratamento? Não. Ô, turma boa. Quando não tratado, o glaucoma pode levar à cegueira? Sim. É triste, gente, mas pode. Os cuidados deverão ser permanentes? Sim. Pode ser assintomático? Sim. É a maior parte. A maior parte deles. Estresse e hipertensão arterial não causam nem aumentam o risco de desenvolvimento de glaucoma? Não. Muito bem. O glaucoma